Carille, imagino que o alívio deva ser muito grande, né? Porque você vem de 4 derrotas seguidas, é claro que a pressão ela aumenta, a cobrança ela aumenta, né? E muito se questiona por que o Santos só atua de uma maneira, né? Por que o Santos, de repente, não tem uma maneira de jogar com 3 zagueiros, de repente com 2 meias? O torcedor tem questionado muito isso. Eu gostaria de saber de você. Você não consegue fazer a variação, de repente, porque você não tem peças para fazer essa variação de esquema? Queria que você explicasse um pouquinho por que o Santos atua de uma maneira só. Obrigado. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Muito rápido para responder isso. É uma forma de jogar e eu só mudo as características dos jogadores em cada setor. Essa é minha carreira, sempre foi assim e vai ser assim sempre. Não, eu não vou mudar a forma de jogar, o que eu vou mudar são as características. Daqui um pouquinho o Sherman, que tem um equilíbrio de ataque e defesa. Daqui a pouquinho entra com o Rainer ali, que é um cara que vai dar mais apoio, que dá profundidade mesmo vindo de trás. Do outro lado eu tenho o Rodrigo, que é um cara que pode marcar mais ali, um pouquinho mais atrás. O Escobar fazendo um trabalho bom com o Guilherme ali. Daqui a pouquinho eu posso usar um meia de lado, né, sendo 2 meias, mas um meia jogando de lado e vindo para dentro para abrir corredor. Então é um 4-2-3-1, é um 4-3-3 em alguns momentos, mudando as características dos atletas. Senhoras e senhores, quando você acha que não dá para ficar mais preocupado ainda com o Santos do que já estamos, Fábio Carille, infelizmente, nos dá motivo. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e o que vocês viram na abertura deste vídeo são 2 respostas que Carille deu a jornalistas na coletiva de ontem. A primeira, inclusive, foi a Ricardinho Martins, meu parceiro de resenha santista. São 2 respostas extremamente preocupantes. Se não ficou claro, a gente tenta resumir aqui. Carille falou que não vai mudar taticamente, é isso aí, e o máximo que ele faz de alterações é tipo posição por posição, porém com mudanças de estilo, o que de tabela acaba explicando por que toda hora ele troca lateral por lateral. Eu não acho que o estilo seja tão diferente, eu não acho que mude absolutamente nada, mas pelo menos uma justificativa nós temos. Mas é claro que eu discordo profundamente do posicionamento do Carille, e aí, claro, é uma questão pessoal. Você pode concordar, por exemplo, achar, como outros técnicos acham, do que eu chamo de gesualdismo cultural, que é basicamente todos imitando a teoria de Gesualdo Ferreira, que uma tática só resolve todos os seus problemas. Eu não creio nisso, eu acho que a sua adaptação ao adversário é mais vantajosa do que você jogar da mesma maneira sempre e forçar, em teoria, o adversário a se adaptar a você, mas são estilos, são visões diferentes sobre o futebol. É importante lembrar, principalmente se você é mais novo aqui no canal, já tem 5 anos e meio, claro, já faz tempo que o São Paulo passou por aqui, isso não é uma babação ao São Paulo, é só uma contextualização. O canal surgiu porque eu, ao ver o São Paulo ser contratado pelo Santos, acreditei, e no caso acertei, que ele traria diversas questões táticas diferentes e que seria legal ter um lugar para a gente mostrar e debater essas variações. De fato isso aconteceu, mas desde então, por mais que o canal tenha essa visão tática, que eu tente trazer análises táticas para vocês, em diversos momentos, no Gesualdo, o mais claro entre esses momentos, porém agora também, a repetição se tornou óbvia, né? Todo jogo o Santos joga da mesma maneira e os vídeos táticos ficam até repetitivos. Então eu me sinto mal fazendo e sinto que vocês também não vão ter interesse em ver a mesma análise em partidas diferentes. Por isso às vezes eu faço análises mais individuais e tal. Fica difícil. Em termos de conteúdo, é bem complicado. Claro que o cara ele não tem que ligar para conteúdo de ninguém, ele tem que fazer um bom trabalho, pelo amor de Deus, não entendam de outra maneira. Só que eu acho que, por tabela, um bom conteúdo viria de um trabalho melhor em termos táticos, porque na minha visão de futebol, a variação é útil. Então, ao declarar que não fará nenhuma variação, é o 4-3-3, ou como ele prefere chamar 4-2-3-1, a gente já explica por que essa pequena variação será a formação do Santos para sempre, enquanto ele estiver aqui. A gente vai debater isso nesse vídeo. Vou mostrar algumas razões para eu acreditar que não é uma boa ideia, além, claro, do meu próprio gosto pessoal, que aí, nesse caso, é irrelevante. Antes, eu só lembro que os copos térmicos da Golcase estão em promoção lá no site da Golcase, o que você acessa, claro, no link que está na descrição, e usa o cupom que está no QR Code aqui na tela. Tem copo preto, tem copo branco, tem esses com tampa, tem os sem tampa, enfim, tem uma variedade, eles já estão em promoção, e usando o desconto Eu Vim de Santos, do cupom Eu Vim de Santos, você tem mais desconto, ou seja, dá para levar copos térmicos com um desconto duplo lá na Golcase, o que é fantástico na minha visão. Prefere o preto ou prefere o branco? Não sei, você pode escolher.
Muito bem. O Santos Futebol Clube tem Fábio Carille como técnico desde janeiro. Acho que não teria se Tadeu não tivesse falhado contra o Goiás, mas aí é só achismo. O fato é que a bola entrou, depois entrou com o Bigode novamente, e o Santos venceu. O Fábio Carille é o técnico. Pelo menos na noite desta quinta-feira, né? A gente nunca sabe o amanhã. Mas essa aspa de que ele vai jogar para sempre, basicamente, nesse 4-3-3 ou no 4-2-3-1, é preocupante. O que é o 4-2-3-1? Prometi explicar, a gente explica aqui. É um 4-3-3, só que com os pontos um pouco mais recuados. Por que eu estou dizendo isso? 4-3-3, a linha de 4 defensiva, 2 zagueiros, 2 laterais, 3, todo mundo no meio campo, ou seja, 2 meias os 2 volantes, perdão, e o meia, e os 3 atacantes, no caso do Santos, os 2 pontas e o centroavante. Ele falaram que 4-2-3-1 é só ele quer dizer que os 2 volantes é o 4-2 são os 2 volantes, o 3 é o meia e os 2 pontas abertos nessa linha, e o 1 é o centroavante. Eu não acho que isso seja verdade. No Santos é muito claro que o centroavante joga com o meia ao lado, que é meio bizarro para não falar outra coisa. O Pituca joga muito mais avançado do que o João Schmidt, que por si só já é um erro na minha visão, mas acontece. Então 4-2-3-1 não. 4-3-3 até aguenta, mas 4-2-3-1 não é verdade. Só que isso, o técnico fazer isso toda vez, ele não precisa nem declarar, que ele já declarou para piorar a situação, mas repetir essa situação te dá um padrão de jogo. Repito o que falei no vídeo contra o Goiás, ontem, após o jogo. O Gesualdo, todo mundo reclamava aqui no canal, falta padrão. Eu falava, não, é o contrário, tem padrão. Todo mundo sabe o que o Santos vai fazer. E de todo mundo saber o que o Santos faria, o Santos começou o quê? A perder, porque era muito fácil você combater. Estudar o Santos naquela época era muito fácil. E sabe o que acontece? Hoje também é. Todo mundo sabe quais são as ideias do Carille, ou a ideia única do Carille. Todo mundo sabe o que os jogadores do Santos podem entregar, porque eles vão entrar na mesma posição. Tirando o Rainer, mas essa é uma outra discussão. Tá lá um 4-3-3, vai ter 2 volantes, vai ter um meia, 2 laterais, 2 pontos e um atacante. Não muda, isso não é alterado. Então é muito fácil você estudar. Para mim, o maior erro de você não ter uma variação tática é exatamente esse. Todo adversário, desde que se proponha a estudar, né, o que eu espero que se proponha, todo mundo no futebol tem que estudar, sabe como você vai jogar. Então ele vai conseguir anular os seus pontos fortes e vai conseguir explorar os seus pontos fracos. Para mim é muito óbvio. Ter uma variação tática, você surpreende. Você pode surpreender até o seu próprio torcedor. Eu lembro em 2019 que o São Paulo inventava uns negócios que a gente ficava, pera, o que está acontecendo aqui? E todo mundo ficava confuso. Mas a gente pode ficar confuso, a gente não tem que combater ninguém, a gente tem que torcer só. Os adversários também ficavam confusos, eram surpreendidos e o Santos conseguia grandes resultados. Hoje em dia todo mundo sabe o que o Santos vai fazer. Com o Gesualdo, todo mundo sabe o que o Santos vai fazer. Qual é a coincidência? Séries de derrotas gigantescas. Com o Gesualdo era desesperador. Hoje o Santos acabou de quebrar uma sequência de 4 derrotas seguidas. Coisa que nem o time rebaixado conseguiu. Esse é o nível do desespero que a gente estava até ontem, com todo respeito ao futebol ontem. Também não foi nada demais. Então, assim, para mim esse é o grande problema. Sem variação, todo mundo sabe o que você está fazendo, você é melhor combatido. Isso também indica, e aí, claro, é indicação, não é uma cravada, que o Carille, com essa ideia, se poupa até de estudar o adversário. Porque o adversário pode entrar numa linha de 5, uma linha de 3, 8 zagueiros, 7 atacantes, 2-3-5, 5-3-2, vai jogar no 4-3-3. O que muda? No máximo, e ele falou isso na coletiva ontem, hein? Ele tem um jogo que ele sente que tem que explorar mais as laterais, o jogo aberto, ele sobe os 2 laterais, principalmente o Sherman, mas o Escobar também, ou arrisca um Rainer na ponta. Meu Deus. A tática, formação é a mesma. No máximo, uma movimentação ou outra de jogadores é um pouco diferente. O Sherman, principalmente, mais adiantado na direita. Ou como ele falou nessa coletiva também, às vezes eu coloco um segundo meia, mais aberto. Então ele não é meia, ele passa a ser ponta, mesmo que ele tenha uma categoria de meia, mesmo que ele tenha a ideia na cabeça dele de armar como um meia, o que não tem acontecido no Santos. Mas se ele entrou na ponta, ele é ponta. É o que acontecia com o Daniel Ruiz e o Odair Helma. O Daniel Ruiz nunca jogou de meia no Santos, pareceu muito pior do que ele já é. Porque ele só entrava de ponta e não conseguia jogar. Então eu acho isso um erro. Isso te poupa de estudar. Se você vai entrar sempre com a mesma formação, qual a importância de estudar o adversário? Você vai tentar a mesma coisa sempre? Pra mim é ficar batendo cabeça na parede, mas enfim. Outro problema é o jogador em função errada. Se você vai jogar sempre com a mesma formação, sei lá, um jogador é suspenso, vamos dizer o Sherman. No banco, você vai ter o Rainer, que vai ser extremamente ofensivo e não vai defender nada, ou o Rodrigo Ferreira, que supostamente é mais defensivo, mas também não é nada demais nenhuma das duas. O Sherman é bom nas duas. Se você vai
vai escalar um jogador que está lá na função obrigatória, que você não muda, ele não vai conseguir se encaixar na sua ideia. Se você variar, perdemos o Sherman, então hoje nós vamos jogar com 3 zagueiros. Então um zagueiro vai mais para a direita, vai cumprir esse setor defensivo que não tem um Sherman para fazer. Um zagueiro vai mais para a esquerda, você tem ali um zagueiro central. Ok, mas quem você tirou? Você não vai colocar um lateral direito? Não, aí você pode, por exemplo, colocar o Rainer mais avançado como ala, porque tem alguém obrigatoriamente cobrindo ele ali. Entendeu? Você não fica fixo preso ali. Se vai ser um 4-3-3, se entrar o Rainer, ele vai ter que defender. Se não defender, é um buraco automático. Se entrar o Rodrigo Ferreira, ele vai ter que atacar. Senão vai ser um buraco automático. Não ter a variação tática não te permite perder um jogador por suspensão, porque vai ferrar tudo. Pensa no Rincon. O Rincon entrou, essa é uma suspensão real. Aconteceu outro dia, o João Schmidt, não foi nem suspensão, foi lesão. O João Schmidt saiu, entrou o Rincon, que não jogou nada nas 2, se não me engano, partidas que ele atuou. Você passou a ter de 2 volantes que são melhores de primeiro volante, mas que são obrigados a armar. Então pense nisso, os 2 são obrigados a armar lá em cima. O que eu acho um erro, mas eles são. Porque o meia tá lá de centroavante ao lado do Morelos, do Bigode, do Furt. Quando você tira o Schmidt e coloca o Rincon, você perde a armação, porque o Juliano tá lá enfiado na área com o centroavante, o Pituca tá armando sozinho e não tem ninguém para colaborar, porque o Rincon não vai dar um passe ofensivo. Então, você perde funções ao perder o jogador. Agora, e se numa suspensão do João Schmidt, ele colocasse o Pituca de primeiro volante e 2 meias? Você não perderia o poderio defensivo, porque o Pituca joga melhor de primeiro volante, e teria mais alguém para armar. Fica até um 4-3-3. Só troca, né, o 2-1 para 1-2. E 2 caras para armar. Ou pelo menos alguém para ajudar o Juliano, já que o Juliano não tá armando nada. Por questão de tática mesmo, porque o cara ele manda ele lá para frente. Com o Rincon, você perdeu essa variação. Fica lá preso. Enfim, eu acho um erro de novo. Uma coisa também que a gente pouco pensa é que perde qualquer legado, né? O que é o legado nesse caso é o futuro. O Santos está jogando pelo resultadismo. Porque se o cara ele caísse ontem, por exemplo... Não, vamos... É triste falar isso, mas digamos que o cara ele caia com a janela fechada. Olha, tô contratando jogadores em julho, ali por setembro, não tá rolando, foi demitido. Torço para que não, porque ele vai ficar. E se cair é porque deu ruim, como teria dado ontem. As contratações teriam sido feitas pelo Carille, com a aprovação do Carille, pelo menos supostamente. Pelo resultadismo dele, jogadores que se encaixam no 4-3-3. Chega no que vem, não tem Carille, ou chega na demissão, não tem Carille em setembro, outubro, e o técnico que chegou quer outra formação. Outras formações, né? Melhor ainda. E os jogadores que chegaram não se encaixam. É muito o caso do Patrick. Onde o Patrick se encaixa nesse 4-3-3? Ele não é meia, central. Ele não corre na ponta. Ele não é nada, tá fora de forma em todos os lugares. Ele não tem utilidade, tanto que ele nem tá entrando em campo mais. Só porque eu falei se ele vai entrar no próximo jogo, mas enfim. São jogadores, ele contrata jogadores pensando no que ele faz. O Santos, qualquer clube do mundo, mas o Santos tem que contratar jogadores pensando no longo prazo. Porque você dá 3 anos de contrato para um jogador que só joga no que o cara ele quer, e aí o cara ele sai, e aí, o que você faz com esse cara? Fica emprestando para outros clubes, rezando. Zero legado. Jogadores da base são mais prejudicados, porque é difícil citar um nome aqui, porque aí vai parecer que eu acho que esse cara não se encaixa no time. Mas você tem lá o Marcelinho Paraibano no Sub-20, que tá arrebentando no Sub-20, tem que subir, tá em forma, não tá sentindo lesão, o que no Sub-20 é raro, porque o DM do Santos é uma porcaria. Mas vai lá. Mas ele não encaixa no 4-3-3 do Carille. Então o Carille não vai subir o cara, ele vai ficar lá no Sub-20. E aí, o que você faz? De repente, um cara do Sub-20 é muito, muito, muito bom como zagueiro de sobra. Pô, é um zagueiro genial na sobra, joga 2 caras à frente, esses caras podem tomar um baile que ele vai chegar na sobra e arrebentar. O Santos não tem terceiro zagueiro, pra que ele vai servir? Entendeu? Jogador da base que não se encaixar no que o cara ele faz não vai subir nunca. Prejudica. Técnico tem que se adaptar ao elenco que tem e não forçar todo mundo a se adaptar a ele. Minha visão, como sempre. Enfim, são alguns motivos pelos quais eu me revolto com essa falta de variação tática. Super respeito a opinião do técnico, entendo menos de futebol que ele, obviamente, mas dentro da minha visão, dentro do que eu estudo futebol, dentro do que a gente gosta de ver no futebol, uma tática sempre é um erro grave e os grandes técnicos do mundo não fazem isso por um motivo.